Sendeiro à Budidade, estanza 12. A real virtude da joia tríplice é sem contaminações e pura em essência. Para transformar o mundo, devemos confiar nas virtudes do mundo real e do convencional. Desse jeito, o Buda Dharma pode perdurar. A joia tríplice é o objeto da nossa reverência e refúgio. Dentre os fundadores, doutrinas e discípulos de todas as religiões, a joia tríplice é a mais perfeita e pura. Porém, as imagens do Buda e a comunidade monástica não necessariamente correspondem a estas qualificações. Por isso, precisamos saber que, se agora a imagem do Buda é de jade ou de pedra, ouro, cobre, madeira, argila, ou se é uma pintura, todas estas são imagens do Buda. O Dharma é o tesouro do Tripitaka, ou também os discursos transmitidos pelos virtuosos antigos e contemporâneos. O Sangha é toda a comunidade monástica. Esses três são chamados de joia tríplice, residente e mantida, e representam a época após o parinirvana ou falecimento do Buda. O budismo que espalhou a joia tríplice neste mundo foi respeitado e recebeu oferendas para se manter. E a partir disso somos levados à joia tríplice verdadeira. Quando o Buda Shakyamuni estava vivo neste mundo, ele foi a joia de Buda. Seus ensinamentos, as 4 nobres verdades, o surgimento condicionado, nirvana, etc., foram a joia do Dharma. Aqueles que se tornaram monges para segui-lo, quer tenham sido ordinários ou nobres, foram a joia do Sangha. Estes três são chamados a joia tríplice da aparência manifestada, representada pelo Buda que apareceu neste mundo. Tendo sido respeitada e mantida pelas oferendas, a partir disso somos levados à joia tríplice verdadeira, ou seja, a todos os Budas das 10 direções, ao Dharma correto e ao nobre Sangha. A joia tríplice da aparência manifestada e a joia tríplice residente e mantida são ambas as manifestações concretas do budismo neste mundo. Refugiando-se nelas, podemos atingir o nível mais profundo. O verdadeiro lugar de refúgio está nas virtudes reais da joia tríplice. Estas virtudes têm sido discutidas de muitas maneiras. 2 pontos importantes serão introduzidos aqui. O primeiro considera a joia de Buda como idêntica às virtudes sem contaminações do Buda. No contexto dos Shravakas, refere-se aos 5 atributos do Dharmakaya, ou corpo do Dharma. E no contexto do Mahayana, elas incluem todas as virtudes sem fluxo da Suprema Bodhi, as 4 sabedorias. A joia do Dharma refere-se ao Dharma correto, ou seja, o Nirvana. A joia do Sangha refere-se às virtudes sem contaminação dos praticantes que ainda não aprenderam e aqueles que aprenderam completamente. No contexto do veículo Shravaka, refere-se às virtudes sem contaminação dos 4 pares ou 8 níveis dos liberados. E no contexto do Mahayana, refere-se às virtudes sem contaminação do Bodhisattva, que incluem Sravakas e Pratyekabuddhas. O segundo ponto, de acordo com Mahayana, diz que a joia de Buda refere-se ao mais puro Dharmadhatu,
que é revelado definitiva e perfeitamente, abrangendo a essência, aparência, ação e função. A joia do Sangha é o puro Dharmadhatu parcialmente revelado. A joia do Dharma é o Dharmadhatu pervasivo nas 10 direções, ou Dharmadhatu universal, que não aumenta nem diminui, não é dual nem discriminatório. É chamado de talidade, realidade verdadeira, etc. Os outros termos comumente mencionados são a joia tríplice em uma essência, a joia tríplice no princípio e a joia tríplice permanente. Todos fazem referência às mesmas joias tríplices acima referidas, mas elas são explicadas de modos diferentes. Portanto, a joia tríplice verdadeira é virtuosa, sem contaminações, não se associa com as aflições e contaminações e não é influenciada pelas aflições e contaminações. Ademais, sua essência é pura e suas virtudes condicionadas, sem contaminação, são chamadas de virtudes puras. E as virtudes incondicionadas não somente são sem contaminações e puras, mas também têm a essência pura. A joia tríplice sem contaminação e com a essência pura é o verdadeiro lugar de refúgio. Porém, com a finalidade de educar e transformar o mundo em benefício a todos os seres sencientes através do Buda Dharma, devemos prestar homenagem não só às virtudes da joia tríplice verdadeira, mas também às manifestações convencionais da joia tríplice residente e mantida no mundo. Durante o tempo do Buda, isso referia-se à joia tríplice da aparência manifestada. Devemos fazer isto porque, se nos refugiarmos somente nas convenções, nossa reverência poderá se tornar mera formalidade. Mas se enfatizarmos apenas o significado supremo, isto com certeza seria profundo demais para a maioria das pessoas. Por isso devemos nos refugiar nas manifestações convencionais da joia tríplice residente e mantida para levar-nos à joia tríplice verdadeira. Esta é a razão para o budismo enfatizar as aparências ou manifestações. A joia tríplice residente e mantida refere-se às aparências através das quais as virtudes da joia tríplice verdadeira podem ser reveladas. Só assim poderemos alcançar desde o superficial até o profundo, sem qualquer obstrução entre os fenômenos e os princípios. Dessa forma, o Buda Dharma poderá perdurar no mundo, salvando e protegendo todos os seres e sendo campo de méritos para eles. Stanza 13. Por toda a minha vida faço o voto para refugiar-me no Buda, no Dharma e no Sangha, com a maior sinceridade para fazer oferendas e ter consciência de todos os benefícios extraordinários. A joia tríplice de Buda, Dharma e Sangha não tem contaminações e é perfeitamente virtuosa. Por isso, ela é o verdadeiro lugar do refúgio. Para nos refugiarmos, devemos, em primeiro lugar, nos arrepender sinceramente, com uma mente respeitosa e pura. Depois, nos ajoelhamos com as palmas unidas em frente ao Mestre do Refúgio. Seguimos as instruções do Mestre e fazemos os votos dizendo 3 vezes: Eu, devoto fulano de tal, por toda a minha vida me refugio no Buda, o honrado de 2 perfeições. Por toda a minha vida me refugio no Dharma, o ensinamento mais honrado que ajuda a eliminar o desejo. Por toda a minha vida me refugio no Sangha, o mais honrado entre as assembleias.
Após fazer estes votos, o discípulo deve dizer 3 vezes: eu, sendo um upasaka, seria o discípulo masculino, ou upasika, discípula feminina. Eu, sendo um upasaka, desejo que o Mestre me tenha em mente e me proteja com compaixão. De agora em diante, até o fim da minha vida, eu protegerei os seres sencientes. Já me refugiei no Buda, já me refugiei no Dharma, já me refugiei no Sangha. Este trecho é retirado do Sutra do Grande Nome e dos textos do Vinaya. Após fazer os votos e nos refugiarmos, não devemos rejeitá-los, nem nos arrependermos de tê-los feito, inclusive numa situação de vida ou morte. Não podemos dizer nem de brincadeira: eu não tenho fé na joia tríplice, ou então, eu não sou um devoto da joia tríplice. Se alguém se refugiar e depois desistir, vai sofrer sem limites durante muitas vidas futuras. Por isso, devemos nos lembrar do voto: por toda a minha vida me refugio no Buda, no Dharma e no Sangha. Após nos refugiarmos, devemos fazer oferendas com a maior sinceridade. Devemos ter uma mente respeitosa perante todas as imagens de Budas, incluindo estupas, escrituras, monges e monjas. Se por acaso uma estátua de Buda tenha muitas imperfeições, ainda assim não devemos menosprezá-la e devemos tratá-la com respeito. As oferendas ao Buda incluem ações como, por exemplo, a prosternação, o elogio ou louvor, circumambulação no sentido horário e oferenda de adornos como, por exemplo, incenso, flores, música, luzes, bandeirolas, cartazes, paraçóis e preciosos adornos. As oferendas ao Dharma incluem atividades como a cópia de textos e sutras, textos em relevo e impressos, ou oferendas como incenso, flores e outros para ornamentar as escrituras. As oferendas ao Sangha incluem roupas, comida e bebida, assentos e tapetes, roupa de cama, medicamentos e objetos de necessidade diária, que devem ser puros e que os monges e monjas possam utilizar. Nunca devemos oferecer algo que não esteja em conformidade com o Dharma. Quanto à oferenda suprema, nada pode se comparar com a prática real segundo os ensinamentos do Tathagata e as instruções do Sangha. Quando tomamos os 3 refúgios, devemos ser conscientes de todos os benefícios extraordinários, os méritos de nos refugiarmos na joia tríplice. E são eles: primeiro, tornar-se discípulo de Buda. Segundo, obter os fundamentos dos preceitos. Terceiro, reduzir os obstáculos kármicos. Quarto, acumular muitas bênçãos e méritos. Quinto, não cair nos destinos nefastos. Sexto, não ser perturbado pelos humanos e não humanos. Sétimo, ter sucesso em todos os bons empreendimentos. E oitavo, poder atingir a budidade. Se pudermos ser sempre conscientes dos méritos do refúgio na joia tríplice e mantermos nossa prática, poderemos estabelecer a convicção na prática budista e avançar com facilidade no estudo do Buda Dharma. Espero que todos nós nos refugiemos no Buda para vivermos uma vida do despertar com sabedoria, que nos refugiemos no Dharma para vivermos uma vida correta, justa e com visão correta, que nos refugiemos no Sangha para vivermos uma vida pura e feliz. Amitofo.